Bom, então agora vamos falar então do conceito de massa e como que a massa interfere nesse processo de aplicar força e alterar o estado de movimento. Então aqui eu estou representando dois objetos, um com uma massa, por exemplo, m, um objeto com uma massa m e o outro com uma massa emão, que pode ser, sei lá, três vezes a massa desse daqui. Eu, eu vou aplicar uma força. A gente sabe agora que a gente pode alterar o estado de movimento dos objetos aplicando força. Então eu tenho dois objetos aqui em repouso e eu vou é, vir aqui e aplicar uma força F, F1. É aqui também a mesma força F1 para a direita. Tá? Então eu aplico a mesma força em objetos com massas diferentes. A gente pode pensar aqui, por exemplo, numa bolinha de ping-pong. Eu empurro essa bolinha de ping-pong com uma força é, que eu vou escolher. E esse objeto, vamos imaginar que é uma bola de boliche muito mais pesada do que uma bolinha de ping-pong. E eu vou aplicar a mesma força sobre ela. A gente sabe, por experiência, de que objetos mais pesados, né, a gente até usa esse termo, objetos mais pesados, eles resistem mais ao movimento, né, eles vão, precisa de uma força ali, às vezes bem maior, eu preciso de uma força bem maior para movimentar objetos pesados do que eu preciso de um objeto mais leve, né, a gente tem essa experiência no nosso dia a dia. Embora aí comece a entrar fatores como atrito ou com tem fatores que precisam levar em conta aí que a gente ainda não está falando. Se vocês tiverem, por exemplo, numa pista de gelo onde o atrito é zero, por exemplo, se vocês estão localizados não precisa ser numa pista de gelo, pode ser um local bem encerado, enfim, uma região onde o atrito é bem pequeno, para eliminar esse fator do atrito. Se eu for e empurro uma bola de boliche em cima desse piso sem atrito e aplico a mesma força para empurrar uma bolinha de ping-pong, vocês vão ver que a bolinha de ping-pong vai ter uma aceleração muito maior. O movimento da bolinha de ping-pong vai ser muito mais rápido, né? A variação de velocidade que vai ser produzida do repouso até essa velocidade enquanto estou aplicando a força, esse ganho de velocidade vai ser muito maior do que o ganho de velocidade da bola de boliche. E essencialmente, qual que é a diferença entre a bolinha de ping-pong e a bolinha de boliche? Então isso tá naquela questão que eu discuti, que forças de fato, as forças, elas de fato produzem variação na velocidade, né? Repouso, empurrei, ganhou velocidade. Então, variação de velocidade no tempo, a força vai ser proporcional à aceleração, né? Como temos vetores aqui, então força vai ser igual a alguma coisa, vai ser proporcional à aceleração. Quanto maior a força que eu aplicar nos objetos, maior vai ser a aceleração. Contudo, objetos com mais massa vai ter uma aceleração menor, né? Uma mesma força aqui, como eu estava discutindo, vai produzir uma aceleração diferente aqui. Nesse caso aqui, ó, vamos pôr F1 aqui e a aceleração que a bolinha de ping-pong teve. E aqui F1, a aceleração que a bolinha de boliche teve é A2. E ó, F1, um é igual ao outro, tá? Um vai ser igual ao outro. Mas as acelerações não. As acelerações aqui não vão ser iguais, tá? Embora as forças sejam iguais, eu tenho que de alguma forma, do lado direito aqui, eu tenho que de alguma forma entender por que as acelerações não são iguais. Então aqui começa a investigação, começa a ciência tentar entender por que forças iguais produzem acelerações diferentes. E aí é uma questão de você fazer experiências para verificar que quanto maior a massa do objeto, menor vai ser a aceleração. Então aqui a
a mesma força sendo aplicada em objetos diferentes, ah, quanto, quanto, é, quanto mais leve o objeto, mais vai ter aceleração. E aí a gente vai enfim. A segunda lei de Newton ela é bastante experimental mesmo, tá? Ela vai nos dizer que quanto é, que a proporcionalidade entre a força que é aplicada e a aceleração que é produzida no objeto vai ser a massa do objeto. Aqui vai ser o emão, né? Emão. Certo? Então, a segunda lei de Newton ela é uma lei que, que está conectada com os experimentos. É uma equação que veio da experiência. O Newton ele propôs essa segunda lei baseado nos experimentos. Ele viu, ele encontrou, é, ele encontrou basicamente que se eu aplicar a mesma força, o lado direito aqui também tem que ser igual. Então daqui eu tenho que M1 vai ser igual a Emão A2. O que eu estou falando para vocês? Ó, isso aqui é uma igualdade porque as forças são iguais. Então, ó, eu vou passar esse Emão dividindo. Eu vou ter que a aceleração no objeto 2 vai ser igual a M sobre Emão A1. Certo? E daqui vem a conclusão que por que o M está aqui por que o M está no numerador e não no, por que a massa está no numerador e não no denominador na fórmula do Newton? Porque é o seguinte, ó, o objeto mais pesado, ó, eu estou supondo então que o 2 é do objeto mais pesado. Se ele tem essa constante de proporcionalidade mantendo a força igual, isso aqui seria igual somente se as massas dos objetos fossem iguais. Se a massa da bolinha de ping-pong for igual à massa da bolinha fosse igual à massa da bolinha de boliche, a aceleração do ping-pong ia ser a aceleração do boliche. A1 é igual a 2. Né? O A2, dos experimentos, a aceleração de objetos mais pesados são menores. Portanto, aqui, se eu tenho que, aplicando a mesma força, a aceleração 2 tem que ser menor do que a aceleração 1, então aqui, ó, o m é maior do que m, e esse número aqui é menor do que 1. Esse eminho aqui, sobremão, isso aqui vai dar um número menor do que 1, ou seja, a aceleração 2 vai ser menor do que o A1. Entenderam? Entenderam que se a massa está no denominador, por exemplo, eu colocasse F igual a sobre M, por exemplo, eu ia chegar aqui, eu ia encontrar uma equação onde a aceleração de objetos mais pesados seriam maiores do que a aceleração produzidas em objetos mais leves aplicando a mesma força, o que é uma contradição. Eu não aplico a mesma força em objetos mais pesados e eles se movimentam mais rápido do que os leves. Então é por isso que a equação de Newton ela não tem essa forma, ela é diretamente proporcional à massa do objeto. Porque objetos mais pesados vão ter acelerações menores do que objetos mais leves. Tá? Essa é uma constatação experimental. Ainda é a época de quando a física ela vinha depois do experimento. A gente observava o experimento e depois formulava as leis físicas. Hoje em dia continua assim, a teoria só é validada quando tem experimento, só que no momento, a gente produz mais teoria do que dados experimentais. A ciência em geral, ela tem feito muito isso, principalmente em física. A gente produz mais teoria do que experimento. E as teorias ficam lá, guardadinhas, num armário bem bonito, até que venha o dado experimental e comprove elas ou não. Se não comprovar, a gente tira do armário bonito e joga no lixo. Tá? Então, essa foi uma constatação experimental que Newton formulou. Ele observou o experimento, ele tinha essas premissas de que objetos mais pesados tinham uma aceleração menor diante de uma mesma força aplicada, e
e formulou que força aplicada é igual a massa vezes aceleração, tá bom? E só que ainda não é, assim como a primeira lei de Newton era a lei da inércia e eu coloquei em termos da força resultante, aqui eu também preciso tomar esse cuidado de trabalhar com força resultante, tá? Não é toda força que produz massa vezes aceleração. Por exemplo, se eu viesse aqui e aplicasse uma outra força F2, eu não ia ter F1 igual a massa vezes a aceleração do objeto 1 e F2 igual a massa vezes a aceleração no objeto 2. Eu não ia ter esse tipo de, de situação. Eu tenho que trabalhar com a força resultante atuada no objeto. Tá bom? Então, a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração, a forma correta dela é força resultante igual a massa vezes aceleração.